Deus é vida. Vida de quem? Certamente não é minha vida e não é a sua vida. Se for minha vida, deve ser sua vida. Se for minha vida, deve ser a vida da árvore, pois Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o Mestre disse: reconheça apenas um Deus. Sim, Deus é vida, então reconheça apenas uma vida. Mas Deus é amor, então reconheça apenas um amor. Mas Deus é lei, então reconheça apenas uma lei. Quando você reconhece Deus como uma lei, então poderá dizer: bem, então a lei material, a lei física, devem ser apenas instrumentos desta lei. Eles não podem ser destrutivos para esta lei. Devem ser ramificações dela. Assim como se quiser chamar o seu corpo de um corpo físico, você pode. Mas na verdade é um corpo espiritual que foi formado pela substância de Deus, já que Deus não pode ser infinito e ter um corpo separado dele. Seu corpo teria que ser incluído na substância de que Deus é formado. Deus fez tudo o que foi feito, e tudo o que Deus não fez, não foi feito. Você gostaria de dizer que seu corpo não foi feito? De dizer que você não tem um corpo? E o sol, a lua e as estrelas não têm corpos? Bem, você simplesmente não pode ser tão ridículo. Se você tem um corpo, Deus o fez. E Deus deve ter feito isso com a sua própria substância do seu próprio ser, pois Deus é infinito no ser. E não há outro Deus, e não há outro ser. Portanto, tudo o que é Deus vivendo. Deus sendo eu e Deus sendo você. E Deus sendo o sol, a lua e as estrelas. Agora, é verdade que, enquanto olhamos para a criação, não estamos vendo o Espírito e suas formações como realmente são, porque estamos olhando pelos olhos de Adão e Eva, que desobedeceram a ordem sobre o bem e o mal. Em outras palavras, hoje estamos olhando através de olhos que acreditam que alguma destas coisas são boas e que outras são ruins. Portanto, não estamos vendo nada como é. Nada está como vemos, na forma de como está realmente. É por isso que há pessoas que gostam de um tipo de arte e outras não. É por isso que os grandes mestres da música não foram considerados e reconhecidos em sua geração. Demorou 100 anos de suas mortes para reconhecer o valor de suas músicas. Em outras palavras, somos criaturas de hábitos, de nossas próprias inibições. Então, se uma coisa não está em conformidade com nossa ideia de beleza, não é bonita. Se uma coisa não está em conformidade com a nossa ideia de bom, então não é bom. Mas isso não significa que estamos vendo as coisas como estão, ou como são. Eu não tenho que lhe dizer quantos homens foram presos em masmorras por ensinar que o mundo era redondo, porque o mundo acreditava que ele era plano e não aceitaria mais nada do que a aparência que viu através dos seus olhos. Há poucos anos, os adultos estavam ridicularizando as crianças porque estavam assistindo desenhos animados de ficção científica sobre pessoas que voavam pelo espaço e satélites que circulavam o céu. Agora, essas crianças riem de nós porque isto está acontecendo. Você percebe? Não estamos vendo as coisas como elas são. Estamos as vendo com os nossos sentidos finitos, como elas se apresentam para nós. Somente quando você parar de julgar as aparências e começar a julgar o juízo justo, isto é, através de suas faculdades da alma, somente então poderá olhar para um pecador e ver nele um ser puro e perfeito que cometeu um erro, temporariamente. Somente quando você estiver olhando através das suas faculdades da alma,
poderá sentar ao lado de uma pessoa moribunda e se convencer rapidamente de que ele não vai morrer e está saudável e harmonioso. Se você estiver julgando pela sua visão, dirá: eu desisto. Nesse caso, você nunca poderá ser um curador espiritual, porque quase todos os casos que chegam parecem desesperador. Há casos de pessoas que não têm esperança e ainda confiam em médicos e remédios. Começam a ficar apenas espirituais depois que o médico diz: eu não posso fazer mais nada por você. E esses são os tipos de casos que compõem o grosso da prática. Você não estaria nele se julgasse pelas aparências. Mas se você chegou a discernir a natureza de Deus, começou então a enxergar que a infinitude de Deus torna irreal qualquer condição diferente de Deus. Se você percebeu toda a natureza de Deus, o invisível, você nunca mais terá medo do que o homem mortal pode fazer com você ou com alguém. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?